Na escola, na Rádio Escola FM, a gente tem um modo de ensinar que a gente se identificou muito com o seu discurso. Então, as pessoas perguntam, o que vocês fazem na Rádio Escola? Vocês ensinam locução? Sim, mas não somos uma escola de locução. Vocês ensinam edição? Ensinamos, mas nós não somos uma escola de edição. Mas vocês ensinam entrevista? Ensinamos, mas não somos uma escola de repórter de mirim. Então, o que vocês são? Nós somos um espaço de aprimoramento da comunicação. Então, é isso que a gente faz, e é muito difícil as pessoas entenderem o que a gente faz quando a gente abre um laboratório e fala assim, aqui vem todo mundo. E aqui cada um vai ensinar e aprender e compartilhar conhecimento da maneira que fluir. A gente vai muito nessa, né? Então, a gente tem alunos ditos tradicionais, alunos ditos normais, a gente tem alunos com diagnósticos, alunos sem diagnósticos, a gente tem uma participação ativa dos pais e, às vezes, até de outros membros da família. E é muito interessante quando a gente vê essa evolução entre uma oficina e outra, né? A gente trabalha muito fora da sala de aula, então a gente vai cobrir muito evento, e a gente trabalha... Rádio é um espaço para a gente trabalhar todos os temas. Então, dentro do rádio, a gente pode trabalhar algo que acontece nas famílias, algo que acontece na comunidade, algo que acontece na sociedade, pode falar de política, pode falar de moral, pode falar do que a gente quiser, porque aqui é um lugar para a gente sentar e conversar. E o Moreno e eu, a gente tem um conceito muito primário, né, Moreno, desse bate-papo, que é sentar, olhar no olho, acolher e deixar, fala o que você tiver na cabeça, não tem certo, não tem errado. Aqui não é um lugar para a gente julgar ninguém, é um lugar para a gente trocar ideia. E dentro desse trocar ideia, cada um se comunica de uma forma, né? O João esteve aqui no primeiro bloco, ele se expressa através do desenho, outros através da arte, outros através da música, outros através da escrita, outros com um trabalho de produção de suporte, cada um se comunica e tem uma habilidade diferente, se comunica de forma diferente. Então, nós temos muita dificuldade de dizer o que a gente faz, porque a gente não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender o que a gente faz, né? E por isso que a gente se identificou muito com a sua presença. E aí tem uma questão que deixa a gente muito preocupado, que é essa questão da tecnologia, né? Do uso da tecnologia. Então, a gente não fala mais de uso de internet, a gente fala agora da entrada da inteligência artificial. Então, dados e informação ela vai fazer muito melhor que a gente. E a gente precisa desenvolver seres humanos. E aí eu quero o seu olhar em relação a isso. Né? Aonde a gente está errando, o que a gente precisa fazer para a escola ser um lugar de desenvolvimento de pessoas nesse sentido, porque a inteligência artificial vai vir rápido. E a gente está com um sistema educativo que está completamente obsoleto nesse sentido. A primeira questão é o que é uma escola. Escolas são pessoas, não são prédios. O que é que são as pessoas? Os seus valores, os seus princípios. E o que é que falta para que esses valores e princípios sejam concretizados? Comunicar. Estabelecer comunicação. Por isso, há muitos anos, nós tivemos uma experiência muito crítica de uma criança de outra escola, 10 anos, que vinha para a nossa escola no intervalo da outra escola, da parte da tarde, quando não tinha outra escola, e que ficava quieto, calado, num canto. Nós tentávamos contacto com ela não comunicava de modo nenhum, mas gostava de estar ali e aproximava-se. Até que um dia a criança se suicidou com um veneno de escaravelho. E nós percebemos que não tínhamos acolhido aquela criança, como a escola dela não acolhia. E criámos vários dispositivos de comunicação. O primeiro foi o tutor. Cada um de nós tinha um conjunto de tutores e estabelecia a relação entre família, sociedade e escola, a triangulação. Depois intervinha em várias áreas sociais, trabalhando a criança nesse contexto da saúde pública e ambiente, da arte e cultura, etc. O que aconteceu foi que tivemos que criar acordos de convivência para que as pessoas realmente estabelecessem plataformas de comunicação. Tivemos que criar uma caixa dos segredos onde as crianças colocavam as suas angústias, os seus problemas para falar com alguém.
Mandamos para as famílias pedir quais eram os assuntos que eles queriam trabalhar connosco, professores. Começámos quinzenalmente a fazer reuniões com as famílias informais, fizemos colónias de férias, enfim, criámos associações culturais, desportivas, lazer, e, efetivamente, nós conseguimos estabelecer canais de comunicação bem ricos. E ao estabelecermos comunicação, estabelecíamos vínculos. Vínculos que não eram só intelectuais, eles eram, sobretudo, afetivos, emocionais, estéticos, éticos, espirituais até. Trabalhámos com as igrejas, trabalhámos com tudo isso. E aconteceu que, no meio disso tudo, criámos uma rádio, criámos uma televisão, criámos um jornal, que ainda hoje existe, eu dei-lhe o nome, uma cooperativa. O jornal é o jornal mais antigo do mundo, de escolas, tem 49 anos, há já teses feitas sobre ele, e foi tão grande, tão intensa esses canais de comunicação, que nós conseguimos escapar àquilo que hoje acontece. Quando vieram os computadores, no princípio da década de 80, fomos os primeiros a utilizar computadores, mas percebemos o risco imediatamente. Eram uns Amstrad que se tinham de utilizar 3 funções para depois escrever, e as crianças entraram na tecnologia rapidamente, só começaram a ficar isoladas. E aí nós compreendemos o que é que temos de fazer, uma intranet, colocar lá o que é preciso aprender e pô-los a funcionar em projeto. E para onde é que se parte o projeto? De um levantamento de necessidades da comunidade e um levantamento do potencial da comunidade. Há sempre gente que sabe coisas que eu não sei e comunica e estabelece reciprocamente aprendizagens. Acho que foi uma medida que nos salvou daquelas crianças serem monstrinhos de tela, como eu vejo agora. É quando chega a uma escola qualquer, aquela porcaria daquelas campainhas, eles saem feitos loucos, pegam o celular, sentam-se no corredor e ninguém fala, ninguém se mexe, ninguém comunica, ninguém dialoga. É uma tristeza. É uma tristeza. Para além daquilo que eles estão a ver, que ainda é pior. Então, quando se proibiu agora o celular, para mim, nos meus projetos, o celular é obrigatório. Obrigatório. Porque é um instrumento de recolha de informação. O que nós temos de fazer não é proibir, é educar, é ensinar a consumir para não ser consumido. Põe-se agora a questão ética em relação à inteligência artificial. Nós vamos estar dependentes. Por este caminho vamos estar dependentes. A gente olha para a internet, tem planejamento de aula por onde a vestir. O que é isto? Bom, quando veio a internet, na década de 90, ou 2.0, eu percebi que as pessoas começaram a fazer ensino à distância. Nessa altura já havia laboratórios de informática que eram lixo digital. E nós recusamos fazer laboratórios de informática. Havia computadores em todo lugar, em toda a comunidade. O que nós fizemos? Aprendizagem à distância presencial, o e-learning, resultou em pleno. Quando vem o tempo do Wi-Fi universal, quando vem o tempo, enfim, do 3D, tudo mais, aparece uma coisa chamada Covid, não é? E as escolas fecharam. E nessa altura eu houve uma quarta-feira, eu lembro muito bem que era uma quarta-feira, recebi muitos pedidos de ajuda de professores que estavam angustiados, porque o professor tem responsabilidades e sentem-se responsáveis. A escola tinha fechado e eles me perguntavam o que é que eu vou fazer. Eu tenho uma turma de 30, só chego a 10 ou 12, como é que eu vou ser em relação aos outros? E eu, naquela altura, reparei bem que nós fazíamos o e-learning e havia que ter cuidado porque havia uma pandemia. E eu disse, olha, vocês podem participar de um encontro que eu faço à quarta-feira com uma escola que está num projeto, uma turma piloto, e vão ver como é que se faz. Agora imaginei, era um Zoom de 1000, sem tempo limite, entraram 840. Eu só pedi para desligar as câmaras e fechar o microfone e escutar. E foi uma tarde incrível, só digo o princípio, para perceberem como é que se deve lidar com as tecnologias. Eu entro e as 7 professoras ficaram assim, o que é que se passa? Tanta gente, calma.
como é que correu o dia hoje? Nós fomos para o jardim, não sei de que, assim. Fomos para o jardim. Porquê? Porque a escola não fechou, o prédio não fechou. E como é que fazem? Reunimos em grupos inferiores a 7, com tutor, com álcool, com máscara e distanciados 2 metros, em círculo, lógico, círculo, comunidade e rede. E não houve um caso de Covid naquele projeto, nem avós, nem tios, nada, ninguém. Um respeito incrível. E eu disse, então o dia foi bom? Foi, mas houve um problema logo no início. Houve um aluno que não entrou e nós fomos ver se havia alguém, agora vou falar de coisas que estão no meu computador, que não estão nos livros, do círculo de vizinhança dele, e havia um que morava no apartamento ao lado dele. E nós pedimos para ele ir ter com o colega. Ele foi e perguntou, porquê é que tu não estás ligado? Acabou-se a internet, não sei o quê, o meu pai é capaz de não ter pago. O outro o que é que fez? O Wi-Fi universal. Ligou o hotspot, passou para o outro. Outro era que um computador tinha-se avariado. Mas no círculo de proximidade, que é outra coisa que não vale a pena dar agora a explicar, havia quem tivesse mais que um computador e se deu. Ou seja, o exercício da solidariedade, os valores fundamentais estão ali. Não é preciso fechar os prédios, é preciso respeitar a vida. E o que aconteceu foi que aqueles jovens do 3º ano de ensino médio, olhai a responsabilidade, eles não perderam um dia de estudo. Eles devem ter sido os melhores no Enem, nessas porcarias todas que não avaliam nada, mas pronto, estão aí. Porquê? E desses 840, muitos ficaram depois ligados a nós e nós fazemos sempre trabalho de graça. Então, fazemos lives sobre lives, ao sábado temos 3, logo de manhã, com muitos desses professores que perceberam que é possível de outra maneira, que uma escola não é um prédio. As escolas são as pessoas e o sistema de relações. Tão simples. Agora, eu não sou pessimista, volto a dizer, mas tenho algum receio que vamos ser consumidos, já estamos a ser. Na internet o produto não é o que vamos comprar, o produto somos nós. Não é? E eu temo que realmente isto ainda se complique mais. Mas, como eu digo, mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão, e a gente vai fazendo a nossa parte. Metaforicamente, é o trabalho de beija-flor. Vamos conversando com as pessoas e acreditando que elas são seres humanos racionais, afetivos e emocionais. Professor, é muito complicado falar com o senhor, com vários educadores aqui presentes. Eu que sou comunicador. E, assim, o senhor fala muito bem sobre Rubens Paiva, Paulo Freire, como se fosse uma pessoa muito íntima, e eu vejo a magnitude que é a sua figura. E aí eu queria perguntar para o senhor, fazer uma colocação bem próxima a isso, como que a escola pode deixar de ser apenas um espaço de transição e conteúdo que faça a tornar, né, de fato, a comunidade a aprendizagem aos alunos, né, que transformam eles num cidadão crítico, autônomos e solidários. Como que o senhor consegue fazer, dar essa percepção? Olha, só uma correção, não é o Rubens Paiva, que eu admiro, era o Rubem Alves. Ah, sim. Mas eu convivi com ela em casa dela, ele na minha casa, eu aprendi muito com aquele homem. Perguntaram a uma criança quem foi Rubem Alves, e a criança deu a definição mais perfeita. Era um homem que gostava de ipês. Eu plantei um em memória dele. Mas então, a tua pergunta é bem difícil de responder, porque há muitos modos. Eu encontrei um, e aquele que eu encontrei foi aquele que eu desejaria para mim, enquanto criança, enquanto jovem, que me dessem a oportunidade de eu construir o projeto da minha vida. Hoje nós não podemos pensar num projeto de vida de curto prazo, porque daqui por 10 anos, mais de 80% das profissões existentes já não existirão. E, portanto, a escola está a formar para quê? Que projetos de vida? Então, o que nos preocupa muito, já o disse, é a humanização da relação. E essa humanização parte de perguntas. Eu fico espantado como é que os palestrantes, lá estou eu outra vez a ter uma língua viparina, mas tem de ser, entram num palco, projetam um PowerPoint e começam a falar de PowerPoint, sem perguntar o que as pessoas querem.
Ainda por cima, leem o PowerPoint como se eu fosse analfabeto, que não soubesse ler. Eu já não suporto isso. Fico, olha como eu estou. Bom, o que nós fazemos são projetos de vida. Temos um tutor, temos perguntas. O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres saber? O que é que tu queres ser? Não é quando for grande. Perguntar a uma criança o que quer ser quando for grande é um xingamento. Criança é, não vai ser. Cuidado com isso. Não é homúnculo. Professor, sem querer cortar, a gente costuma fazer uma pergunta que a gente ia fazer para você, e aí o Renato ficava assim, pô, mas ele já deu uma resposta, então o que é que a gente pensa? Mas eu estou pensando aqui que a gente não pergunta para a criança o que ela quer ser quando crescer, a gente pergunta para o adulto, e o adulto se assusta quando a gente faz essa pergunta. Pega para um adulto, o que o senhor quer ser quando crescer? Não, desculpa, não cortando, mas depois eu vou fazer essa pergunta. Não, pode continuar seu raciocínio. É pertinente a interrupção. Talvez seja melhor dar exemplos do que estar aqui a teorizar. Primeiro exemplo. Menina, 9 anos. Chega, brasileira. Favela da favela. Chega e eu pergunto o que é que ela quer fazer. Não quero fazer nada. Você não é meu pai. Não manda em mim. Manda-me embora. Ok. Então tu não queres fazer nada. E o que é que tu queres ser? Quero ser cientista. Porquê? Porque eu ouvi dizer que aqueles que mandam foguetões para o espaço, a NASA, não é? Eles estão à procura de um planeta para a gente ir para lá. Mas eu quero continuar na Terra. Mas também quero saber se é possível viver noutro planeta. E eu quero ser cientista. Quero. Aos 9 anos fizemos um projeto de vida para ela ser cientista. Aos 13, ela foi para Washington, para a NASA. Aos 13. Outra aparece e eu lhe pergunto o que é que tu queres ser? Ela, eu quero mostrar que a minha comunidade tem pessoas maravilhosas e que eu tenho orgulho do meu nariz e orgulho do meu cabelo. Preta. Eu, mas como é que tu vais fazer isso? Sendo rapper. Eu disse, eu posso te ajudar a ser rapper? Ela olhou para mim como quem olha para um extraterrestre e disse, o tio é mesmo professor? Assim, eu sou. E quer me ajudar a ser rapper? Também. Fizemos um projeto de vida aos 9 anos para ser rapper. Aos 13, ela foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. MC Sofia, ao lado da Carol Conká. A semana passada eu via na Globo. Já estava no LED. Estava no LED ela. Está agora com 21, 22 anos. Foi nossa aluna. Ela a falar do Projeto Âncora. Coisa linda, não é? Ela se realiza. Ela é uma pessoa. Mas agora que estamos com... tivemos pais de crianças ditas diferentes. Escola da Ponte, projeto de vida, André, chega, década de 90. Pergunto-lhe, André, o que é que tu queres ser? E ele me diz, eu posso dizer. Que coisa horrorosa, não é? Perguntar se pode dizer. Sim, podes, André. Eu quero ser goleiro de futebol. Goleiro. Eu tinha um palato muito alto, quero ser goleiro. Sim. É isso que tu queres? Quando ele chegou, nem o nome dele identificava. Não sabia ler, não sabia. Em 3 meses aprendeu a ler, fez o fundamental, fez um técnico ao profissional. E quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão, o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa era o André Mesquita. Tem a medalha de ouro do município de Santo Tirso. Respeito. Se ele não passasse por nós, iria estar anos a fio em salas de apoio, fazendo joguinhos idiotas, considerado menor. Não. Ele é um ser humano capaz de ir tão longe quanto lhe possam dar a possibilidade. Então é essa a resposta. E o que o senhor quer ser quando crescer? O meu filho, que é a pessoa... O meu filho e o senhor Mário, que faleceu há pouco. O meu filho é professor. E é professor que não conseguiu sair da sala de aula. Eu tenho um respeito muito grande, um amor imenso, mas ele não conseguiu porque tem um pai. Quando souberam que ele era meu filho, fizeram-lhe a vida um inferno. Caramba. Professor. Porque o maior aliado de um professor é o outro professor. O maior inimigo do professor que quer ser diferente é o outro professor. Eu quase fui assassinado por causa de uma colega minha.
que lançou um boato e pais acreditaram, foram-me matar e um padre me salvou, senão não estaria aqui. Eu não falo com mágoa, eu perdoo a essa gente, então eu quero ser como o meu filho. Quando eu for grande, quero ser como o meu filho. Legal. Ou como os meus netos. Renato? Eu posso deixar-vos um livrinho? Pode Claro. deixar um livrinho. Durante 50 anos me perguntaram porquê é que não há mais escolas como a Escola da Ponte? Eu fiz um livro que dá a resposta. Começando a ler o livro, nas primeiras 2 páginas tem uma dedicatória, tem tal. Quando se passa para a 3ª página, o livro inverte. E eu tenho que ler da direita para a esquerda. Sabem o que é criatividade? Está aqui. Na Rádio Escola FM, a gente tem muitos desafios e muitas felicidades, né? O senhor teve a honra de conhecer aqui alguns dos nossos estudantes, dos nossos integrantes da equipe, que a gente não gosta de chamar de aluno, nada disso, a gente gosta de chamar de integrante da nossa equipe. Somos todos uma equipe, né? E eu fico muito emocionada, porque educar era para ser algo tão simples, né, professor? Era para ser algo nato, né, vindo do nosso DNA, e tem sido algo extremamente difícil, desafiador, né? Então a gente está muito honrado aqui com a sua presença, com esse olhar diferenciado, de a gente poder observar outras formas de lidar com esse tema tão importante que é a educação. E, como a gente diz, não se faz educação sem se comunicar, né? Então, por isso que a gente bate na tecla da comunicação. Vamos aprender a nos comunicar, né? E tudo comunica, a arte comunica, a dança comunica, né? A fala comunica, o corpo comunica. Então, é sobre isso que a gente fala aqui todos os dias, e o que a gente faz nos nossos laboratórios, enfim. A rádio no ar é só um pico do iceberg. Tem muita coisa embaixo disso, né, Moreno? Então, a gente fica muito honrado de saber que a gente não está sozinho, né? E que tem alguém que sabe muito mais e que está trazendo isso há muito tempo, e que a gente está podendo agora ter acesso a essa informação e trazer isso para a gente no acolhimento, sabe? Então, estou muito honrada. Obrigada, professor. Nos projetos que eu participo, o centro é a área das artes. As artes, porque é através dela que se comunica mais facilmente. Por exemplo, o projeto Âncora, o centro era uma tenda de circo. Em relação ao livro, eu continuo a comunicar, mesmo estando aposentado, estando cá no Brasil há 20 e tal anos. Eu escrevo todos os dias uma carta para os meus netos. E essas cartas estão na internet, quem quiser ver pode entrar no Instagram, por exemplo, deixo como, enfim, um convite à continuação do diálogo. E podem entrar no jpacheco.1951. Estou com 74 anos. jpacheco.1951. Tem lá, neste momento, 2029 cartas. Caramba! Todos os dias eu cumpro a minha penitência. Mas agora estou um bocadinho atrasado porque tive aí umas complicações, mas vou. Então podem ler, é gratuito, podem participar dos encontros de sábado, de manhã, podem, enfim. Professor, presente também aqui, a gente fez um livro, eu e Renata, Obrigado. falando sobre colegas comunicadores que fazem projeto de rádio e de comunicação em escola. E nesse livro tem a experiência que foi desenvolvida com a supervisão da Renata, que é o Escola FM Lab. O nome do podcast, na verdade, é o nosso momento pedagógico, onde a gente se encontra para se estudar, para se ouvir, na verdade, para se escutar, né, para se entender. Então, o Escola FM Lab, que está virando esse podcast, está nesse livro aí também como um método que eu e a Renata desenvolvemos, e ela fez a supervisão pedagógica, né? Jean, quer aproveitar para... Não, eu ia fazer uma pergunta. O que o senhor diria, né, para as pessoas que estão começando? Qual é a dica que o senhor daria para essas pessoas que estão começando? Eu acho que é uma parada bem importante. A minha vontade era perguntar o que o senhor faria para mudar tudo, né? Mas o senhor já fez muita coisa pela sua vida. Aí eu acho que a ideia é essa forma objetiva, né? Do que o senhor diria para quem está começando hoje? Os velhos dão conselhos, não é? Eu nunca
quero ser velho, normalmente eu digo que eu acredito nos professores e nos educadores, e que só têm é de propiciar aos outros aquilo que gostariam para si. É. Só isso. Que sejam efetivamente professores. Não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem. Então o que é que o professor precisa para poder ensinar? Precisa, primeiro, de se interrogar. Onde é que está o problema quando uma criança não aprende? Depois, deixar de estar sozinho. É outra condição fundamental. Depois, abandonar a sala de aula totalmente. Deixar de dar aula, deixar de ter diretor, livro do ponto, deixar de haver turma, deixar de haver esses apetrechos do século XVIII e XIX que só complicam. Só complicam. Então, para ser um professor e poder ensinar, é preciso saber aprender a ser professor. Carlos, tem alguma pergunta que está na sua cabeça aí que não estava programada, que de repente você quer fazer espontaneamente? Acho que não. Então tá legal. Então posso passar agora para o João? Pode. Contigo, João. Ou Coringa. Fica à vontade. Boa tarde, senhor. Boa tarde, João. Uma pergunta para você, meu grande amigo. Como foi a sua infância? Eu não tive infância. Eu não tive infância e a recordação, a última recordação que eu tenho na memória de longo prazo é de ver passar caixõezinhos brancos nos ombros do coveiro, todos os dias. Era um lugar onde havia muita fome, muita tristeza. E depois, já na idade quase adulta, quando eu decidi ser professor, eu tinha decidido ser missionário para tentar salvar a infância desvalida, a infância com quem eu convivi. Eu sou o único sobrevivente da minha geração. Todos morreram muito cedo. Então, eu queria ser missionário. Só que para ser missionário, eu teria de ser casto e humilde. Eu não era uma coisa nem outra. Fui para professor. E como professor, eu levei uma pancada enorme logo de início. Porque eu queria salvar a vida de crianças, queria salvar a vida das pessoas através da escola. Nossa. Mas não conseguia. Eu dava a aula bem dada e havia alunos que não aprendiam. O que foi que eu fiz? Comecei a fazer o meu planejamento das aulas muito perto da aula para ser o mais natural, não é? Para poder realmente ser útil àquelas crianças que não aprendiam. E então eu recordo-me de um dia, ou melhor, uma madrugada, foi uma noite fantástica. Eu acabei de fazer o planejamento à 1h15 da eu ia dar a aula às 8. Mas quando eu entrei na sala de aula às 8, não era eu que estava lá. Era um ator a representar um papel que eu tinha escrito 7 horas antes. Eu não estava presente. Não havia autenticidade, não havia relação, não havia comunicação, não havia nada. Então eu percebi que dar aula não serve para nada. Que estar em sala de aula é negar o direito à educação a muitas crianças. Quando me perguntam porque é que foi para a educação, eu respondo, nós vamos para a educação por uma de duas razões. Ou por amor, ou por vingança. Eu fui por vingança. Só que não conseguia salvar, não poderia vingar-me daquela maneira. E então aconteceu a Escola da Ponte. Quem foram os professores que marcaram sua vida? Agora vou-te falar de quem marcou positivamente. O primeiro, tinha eu 9 anos, era um padre, e esse padre entrou na sala de aula, e eu pensava que ele ia ensinar a doutrina, e ele olhou para nós e disse, o que é que tu queres saber? É o que eu faço agora quando eu entro num palco de um congresso, o que é que querem saber? E eu respondi qualquer coisa que me veio à cabeça, e ele disse-me para ir para a biblioteca procurar a resposta e que voltasse passado 15 minutos. Bom, o que ele me ensinou é que toda a aprendizagem parte de perguntas. A resposta é burra, a pergunta é inteligente, só pergunta quem sabe a resposta. Segundo professor que me influenciou, um poeta, Pedro Homem de Melo. Quando eu entro, eu tinha naquela altura 13 anos,
Quando eu entro na sala de aula, para a primeira aula daquele poeta, ele diz, cidadãos, aqui não há nota. Aqui toda a gente vai dizer poesia, vai fazer poesia, tem nota 10, então dá nota 10. Foi isso. Ele me mostrou que na educação, a educação é um ato estético, um ato de beleza, um ato poético. E a terceira foi uma professora de francês por quem eu me apaixonei, aos 17 anos. Olá, estamos de volta com mais um bloco desse podcast, que é o Escola FM Labcast. Nesse bloco temos a participação do Lucas Valente e do Rafael Naval, o nosso Batman. Eu sou o Batman. Isso, e eles vão fazer algumas perguntinhas aqui para o professor José Pacheco, ok? Quer começar, Luquinha? Pode ser. Então vamos lá. Qual livro a história impactou sua vida? Foram vários livros, mas sobretudo uns 3 ou 4. Primeiro, o Siddhartha, do Hermann Hesse, que é a história do Buda jovem. Depois outro, O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry. E O Profeta, do Khalil Gibran. Mas os outros dois que me influenciaram imenso foi uma produção de um Papa, o Cardeal Roncalli, o João XXIII, que escreveu o Pacem in Terris, que é uma encíclica, que eu li e reli, porque é um documento extraordinário, semelhante àquele que o Papa Francisco fez sobre o ambiente. Mas há finalmente, eu sou português e, portanto, teria de ter um livro de Portugal, que é a poesia de Alberto Caeiro, que é um dos heterónimos do Fernando Pessoa. E eu recomendo que todo mundo escute e leia na internet, se quiserem, um poema chamado Guardador de Rebanhos. Está lá toda a filosofia do mundo. Então, nós somos feitos de livros, não é? Rafael não. Não, Lucas. E, portanto, nós somos muito condicionados pelas leituras que fazemos. E tu lês muito? E mais ou menos. Mais ou menos. E Eu o que não é que leio tu gostas de ler? tanto. O que é que tu gostas de ler? Eu vejo O Pequeno Príncipe, foi o primeiro livro que eu li assim junto com a minha mãe, que a minha mãe lia comigo, né? Porque mostra a imagem, o filme. Aí eu comecei a ler do Pequeno Príncipe. Aí eu fui e li o diário, vi a floresta também. Muito bom. Pequeno Príncipe, o diálogo com a raposa, não é? Lembras? O essencial é invisível para os olhos, só se vê com o coração. Não é? Coisa linda, não é? Enfim. Quer fazer mais uma pergunta, Lucas? Pode ser. Qual o lugar favorito? Qual é o seu lugar favorito? O meu lugar favorito é uma pequena localidade portuguesa que se chama Cacela Velha. Cacela Velha só tem 10 habitantes e não podem entrar carros. Ela foi o último lugar onde viveram os árabes, naquilo que hoje é Portugal. Os exércitos árabes, para combater, tiveram que juntar as mulheres, as crianças e os poetas naquele cantinho, pensando que os cristãos não iriam fazer-lhes mal. Mas os cristãos mataram-nos todos. Hoje, esse lugar tem 3 ruas e as ruas têm poemas de autores árabes do século XI e XII, em português e em árabe. É lindo, é poético, e sempre que eu posso, até porque é perto do lugar onde mora o meu filho André, eu vou para lá. Tem mais uma? Quer fazer mais uma pergunta? Olha, qual é a paixão de professor José Pacheco? A minha paixão é encontrar-me. Às vezes perguntam, você é que é o professor Pacheco? Eu digo, tem dias. Tem dias em que eu penso que sou e dias em que eu ando à minha procura. Então, a minha paixão é andar à procura. Nesse bloco a gente também vai ter a participação aqui do Rafael Naval, que também tem perguntas, né, Rafa? Sim. Pode fazer as perguntas. Professor, qual o seu sonho? E são muitos. Algum deles? Que todos tenhamos direito a sermos felizes. Eu, neste momento, estou feliz, porque eu sempre desejei conhecer o Batman e
Nunca. Eu pensava que estivesse nos Estados Unidos, ao Batman. E afinal, em Portugal, no Brasil, vieste viajando, foi, por cima. Vim de bate-jato. De bate-jato. E onde é que deixaste o bate-jato? Eu não vi. Ele tá voando ainda por aí. Ele foi estacionado num... ele tá camuflado, na verdade. Esse é segredo. E o Batman tem mais uma pergunta? O Rafael tem mais uma pergunta? O que o José Pacheco de hoje falaria pro José Pacheco com 15 anos de idade? Faz o mesmo sem cometer tantos erros. Lindo. Profundo. Última pergunta que eu tenho é... Você tem um recado de até 1 minuto para os educadores? Tenho para vós. Todos nós somos educadores. Que cultivemos a amizade. Porque é o princípio de tudo. Compaixão. Amorosidade. E estarmos juntos sempre. Eu tenho só mais uma pergunta bônus. Você tem alguma dica ou conselho para os alunos se incluírem mais na escola, né? Tipo, no sistema educacional? Tipo, tem alguma crítica do sistema educacional atual para o sistema educacional que o senhor formou, né? Tipo, aqui no Brasil? Aos alunos, eu diria que devem compreender que os professores são seres humanos falíveis e que merecem da parte dos alunos compreensão e exigência também. É isso. Um pouco mais. Eu tenho uma pergunta extra bônus aqui, tipo, sobre a questão do bullying, né? Tipo, como é que faz para o aluno se incluir, não só se incluir na escola, mas também não sofrer bullying, né? Se incluir, se encaixar nos grupos, né? Ou na escola como assim, né? Desde sempre existiu o bullying, só que agora é uma grande preocupação porque atinge dimensões que ninguém imaginaria há pouco tempo. Mas eu pergunto sempre porque é que há jovens que produzem o bullying em relação aos outros. O que é que os leva a fazer isso? Eu penso que é por desconhecimento de si mesmo e desconhecimento do outro. E eu vou contar uma pequena história para terminar. Tudo bem. Vamos dar um nome. Maicon, 13 anos. Está fora da escola há muito tempo. Chega à escola onde eu estava, com um revólver 38, metido aqui assim atrás, para dar um tiro em alguém. Eu fui ter com ele, conversei com ele, convidei-o para se sentar, dei-lhe um cafezinho e tal, perguntei porque é que ele estava assim. Ele disse que naquele dia não tinha tomado banho e que ia tomar banho no dia seguinte porque ia queimar 2 ônibus na cidade. Eu perguntei-lhe quantos ônibus vais ter de queimar para teres água em casa, porque é que não aproveitas a água da chuva? E aí começou uma grande conversa e ele interessou-se. Ele acabou no ano passado o curso de Engenharia Hidráulica. Tem empresas de produção de cisterna de recolha de água de chuva, irriga as hortas comunitárias e nas 2 empresas que ele tem adota, não é, funcionários com síndrome de Down e paralisia cerebral. Mas naquela altura ele tinha 13 anos, não ia à escola e se interessou por ver o que era isso. Só que quando ele voltou no dia seguinte, ele começou a fazer bullying em relação ao outro que era de outra facção, não sei o que, eu não entendia muito bem aquilo. Era terrível. Ele juntou-se com outros e fazia bullying permanente. Mas começaram as reações. Um dia eu cheguei e disseram-me, olha, vai no instante a correr, que hoje o Maicon está pior do que nunca. Está a bater em todo mundo. Eu fui, agarrei-o por trás, ele começou-me a dar cotoveladas, eu fui fugindo, até que ele me dá a cabeça nos óculos, cortou-me aqui isto, os óculos foram pelo ar, eu virei para ele, sentei-me no chão e mandei todo mundo embora. E aí acabou o bullying, porque eu olhei para ele com uma vontade muito grande de lhe acertar, porque eu não sou santo, mas me controlei, porque ele estava a ser extremamente, agressivo. Não? Agora vou fazer um parênteses para explicar porque é que ele fazia bullying. Quando ele tinha 5 anos, ele estava na casinha dele, lá na favela, na comunidade, e viu chegar um carro com 2 policiais com fuzil. E avisou a mãe veio com uma pistola e defrontou os polícias.
morreu em cima dele, uma bala atravessou a mãe, furou-lhe um pulmão, foi para o hospital, a mãe morreu, não é? Quando saiu do hospital foi para a casa de uma vizinha, porque o pai tinha sido assassinado também. A vizinha tinha um companheiro que era alcoólatra. Um dia, uma noite, chegou completamente bêbado, pegou na cabeça do Michael e espetou várias vezes contra uma parede de cimento. Ele foi em coma para o hospital, entre a vida e a morte, durante meio ano. Sequelas terríveis no cérebro. Saiu do hospital, foi para a casa de um tio. O tio estuprava jovens para pôr na prostituição. Ele, com 5 anos, viu as posições mais abjetas da relação sexual humana, que não entendia. O avô levou-o para casa, mas junto à casa do avô havia muita pedofilia. Meio ano depois desta história que vai acabar agora, eu consegui, com um sociólogo e uma psicóloga, que ele dissesse porque é que ele fazia bullying. Ele, chorando, disse que entre os 5 e os 7 anos foi estuprado por vários homens. Eu entendi porque é que eu estava a sentir um cheiro a bosta com ele sentado à minha frente. É que quando ele se irritava, ele se vingava fazendo bullying, mas quando não conseguia, o esfíncter anal abria, ele estava sentado em bosta. Estava todo. Aí eu percebi, fui à raiz do problema. Porquê é que ele faz aquilo que faz? Porquê é que ele é mau, entre aspas? Não era mau, não era violento, ele tinha sido violentado, que é diferente. E então, ao fim de algum tempo, ele olhou à volta, viu que não estava ninguém e disse-me: tio, posso fazer uma pergunta? Sim, faz. Ele diz-me: posso dar-lhe um abraço? Eu abri as mãos, ele ficou assim, agarrou-se a mim, tremendo, aos gritos: tio, leva-me ao banheiro, tio, arranja uma roupinha, que vergonha, tio, estou todo sujo, tio, arranja-me, tio. Afastava-se, voltava outra vez, agarrava-me, gritando, chorando, até que parou e disse: eu posso fazer outra pergunta? Eu: podes. Porque foi quando eu chorei, o tio também chorou. Eu vi. Ele foi meu tutorado durante meio ano. Aprendeu a controlar os esfíncteres, aprendeu tudo o que tinha de aprender. E ao fim de meio ano eu fui para outra escola. Eu sou voluntário em várias escolas. E eu pedi àquelas colegas quem é que vai ficar tutora do Michael. E uma senhora disse: eu vou ficar a cuidar do Michael. E eu perguntei: mas porquê que tu queres cuidar do Michael? Ela deu um sorriso e disse: eu quero ajudá-lo, porque foi o Michael, professor, e os amigos do Michael, quem matou o meu filho. Um país que tem professores que querem cuidar e salvar aquele que matou o seu filho é um país com futuro. É preciso que se perceba que o bullying não acontece por acaso, que a violência e o burnout dos professores não acontece por acaso, que resulta da prática de um modelo educacional que deve ser mudado. Posso fazer só mais uma pergunta? Pode. Uma pergunta? O senhor, professor, tem alguma crítica ou aprova ou desaprova o método Paulo Freire? Não existe um método Paulo Freire. Não existe? Não. Há uma metodologia de leitura e escrita que, por acaso, Paulo Freire construiu muito bem, que é Angicos fez a experiência extraordinária, que é uma metodologia de base silábica global, e que resulta porque ensinar todos da mesma maneira, ao mesmo tempo, é criar analfabetismo. E o que ele descobriu foi que cada um tem o seu ritmo, cada um aprende a seu modo. Paulo Freire foi um gênio, não é? E quando me dizem: é culpa é o Paulo... Eu nunca vi Paulo Freire nas escolas brasileiras, eu nunca vi. Eu só vejo teóricos freirianos não praticantes, porque são contra a educação bancária e fazem a educação bancária. Eu não percebo isso. Então, Paulo Freire é um dos grandes, mas há outros. Quem é que fala de Lauro de Oliveira Lima? Quem é que fala de Agostinho da Silva, Denise da Silveira? Quem é que fala dessa gente maravilhosa que entre a década de 30 e de 60, interrompida em 64, conseguem realmente... O que é que aconteceu? Foram exilados, foram assassinados, alguns, e estamos como estamos. Paulo Freire
ainda está exilado. Ele ainda não voltou. Ok? Ok, obrigada, professor. É isso, obrigada, Lucas. Obrigada, Rafael. Nada. Professor, uma honra ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada em nome de toda a equipe da Escola FM. E você está acompanhando o Escola FM Labcast. Esse é o nosso ponto de encontro, gente. Quer saber mais sobre educação, sobre comunicação? Então é aqui que você vai encontrar esse tipo de bate-papo, porque aqui a gente bate papo, tá bom? Até a próxima. Mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Oi, eu sou Clara Bueno, coordenadora pedagógica de uma escola municipal do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Gerson, professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou professor de escola pública, não é? Da rede pública, escola pública. E desde cedo eu trabalhei com as famílias, porque não quis estar sozinho. Não me fizeram pergunta nenhuma, mas posso dizer-vos que o projeto da ponte, por exemplo, ele foi rejeitado pela direção da escola, pelo Ministério, e quando avancei, não avancei sozinho, avancei com 4 pais, ou melhor, 3 pais e uma mãe. O Armindo, o Egas, o Barros e a Clara. É curioso o teu nome. Foi a primeira associação de pais do meu país, a mais antiga. Tem 49 anos. E fizeram um trabalho excelente, levaram-me para a prefeitura, inclusive, não é? Que eu não esperou, porque me deu muito trabalho. Mas aquela escola não tem diretor. Quem dirige a escola é uma mãe. E é brasileira. Curioso, não é? Então, mas vamos lá então às perguntinhas. Não me deixeis falar sozinho. Eu sou Cristiane, Olá, Cris. sou professora de informática do Colégio Pedro II, sou mãe de um menino autista. E de todas as coisas que eu escutei sobre a Escola da Ponte, enquanto eu estudava, quando eu fazia minha licenciatura, o que me deixou muito curiosa foi a questão do não ter paredes. Todos juntos, sem série. E aí me lembra muito o projeto do CIEP aqui do Rio, que as paredes eram baixas, mas à medida que o tempo foi passando, para além da parte física, né, foram sendo construídas paredes, né? A ideia do CIEP é que o muro, a parede fosse baixa, para que todos pudessem se ouvir, partilhar, mas foram sendo construídas paredes, foram aparecendo armários tapando os buracos. E eu queria entender como é que é feito esse trabalho com um professor que entra para uma escola, tipo a Escola da Ponte, ou um trabalho que o senhor tenha desenvolvido aqui no Brasil, porque essas paredes já são internas nossas. A gente estudou em escolas com paredes. E como é que a gente que estudou escola com parede, quando se torna professor, como é que a gente consegue absorver essa filosofia? Porque eu acho que para as crianças é bem fácil. Agora, para a gente, enquanto estudante, eu acho que é mais difícil, futuros professores. Muita gente, professor, me pergunta como. A resposta que eu dou é sempre a mesma. Tu queres saber como? Leva-me para a tua sala de aula e vamos ver como, na tua sala de aula. Mas não dividas a escola em escola e comunidade. A escola é um nodo de uma comunidade. Mas nós fazemos visitas à comunidade. Eu pergunto, alguém visita a sua casa ou vive nela? Mas nós levamos a comunidade para a escola. Eu pergunto, para quê? A escola não está na comunidade? Então, o problema é que este modelo educacional ele vem do século XVIII e XIX. Da Prússia militar, vem da primeira Revolução Industrial. Então, segmentou tudo para que o ser humano ficasse sozinho. Então, segmenta em ano letivo, segmenta escola, família separadas, segmenta em períodos letivos, semestres, trimestres, segmenta em turma, segmenta em horário padrão, industrial, PRIM vai para ali, PRIM vai para acolá, segmenta em fila com o uniforme, segmenta os professores sozinhos em sala de aula. Eu recusei desde o início estar sozinho em sala de aula.
profissão de professor não pode continuar a ser um ato solitário, tem que ser um ato solidário, que o professor dá exemplo e toda a aprendizagem surge do exemplo, da imitação. Se eu estou sozinho, eu não sou autónomo, sou autossuficiente. Eu dou um exemplo de egoísmo, de autocentração. É o que passa para a criança, para além de valores negativos. Então, o que eu peço sempre às pessoas é que quando forem para a profissão de professor, não se considerem professores. No princípio são dadores de aula, que é outra espécie. E depois, para ser professor, tem que mudar a sua forma de trabalhar. Eu pergunto muitas vezes aos meus colegas, como é que tu trabalhas? Eu trabalho em sala de aula, com um professor, ótimo, tudo bem. Dando aula em sala de aula, consegues ensinar tudo a todos? Não, nunca ninguém consegue. Então repara, tu sabes que indo trabalhar em sala de aula, tu não ensinas todos. Já estás a cair na corrupção moral, porque a lei, no artigo 205 e 206, diz que a educação é um direito subjetivo, é um direito de cada um, de todos. Por isso é que eu digo que todos são especiais. Eu não tolero a palavra deficiente. Eu não sou deficiente, eu sou diferente. Ok? E depois é um tempo em que a gente aprende com o outro a ser professor. Porque não podemos levar as coisas prontas, respostas. É preciso dar oportunidade às pessoas de se reelaborarem. Porque se a pessoa realmente sabe que o modo como trabalha vai condenar à ignorância metade praticamente, porque o IDEB é falso, o IDEB é muito menor do que o 5. Então, mais de metade, e mais aqueles que são considerados especiais, não é? Que são todos, para mim, eles vão cometer, não um problema de corrupção moral, mas um problema ético. Se eu sei que não ensino e continuo a ensinar, eu não sou professor, eu sou um crápula da pior espécie. Eu sou assim, curto e grosso, porque eu tenho orgulho de ser professor, porque eu acredito nos professores, mas não suporto que se continue um modelo educacional que condena à miséria da ignorância a maioria da população. A Maria Montessori e o Eurípides Barçanufo, em 1907, diziam que este modelo educacional, as características que ele possui, de competitividade, de egoísmo, é a origem remota de todos os conflitos, de todas as guerras. 1907, na Escola de Bambini, que nós temos hoje? Pois é. Então, quanto à questão da diferença, não é? Porque me falam muito. Eu até vinha pelo caminho a contar um pouco a história. Eu conheci em 1968, quando eu estava em engenharia, sou engenheiro eletrotécnico, ou melhor, seria, mas fui para a educação. Eu conheci uma criança que era a irmã mais nova da minha primeira companheira, a mãe dos meus filhos, que não controlava a baba, não controlava os esfíncteres, ela viveu sempre com fralda, ela não diria uma cultural, tinha dificuldade em estar de pé, nunca tinha ido à escola, e eu com os pais dela e com outros pais criámos a primeira associação de defesa dos diferentes, que por acaso tinha um nome muito triste, que era MADI, Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual. Diminuído. Hoje quando penso nisto, fico assim um pouco. Até 1972, nós trabalhamos, mas eu considerava que eles estavam errados, porque era um gueto. Eles juntavam-se ao fim de semana na igreja, e era só síndrome de Down, paralisia cerebral, espina bífida, autismo, era tudo daqueles que não cabem na escola. Eu disse, não pode ser assim. Não pode. Mas eles não aceitam. Tem que aceitar. A educação é um direito. Onde é que já se viu? Então, quando chegou a 72, houve um projeto, ainda no tempo da ditadura, nós tivemos 48 anos de ditadura, tivemos a chamada integração. Ou seja, começaram a levar para a escola pessoas diferentes. Eu fui descobrir um com síndrome de Down, trisomia 21, que estava a viver num galinheiro. A mãe, de manhã, saía para o emprego, deitava-lhe um prato de comida por debaixo da porta. Ele vivia de gatas, nem se levantava. A mãe tinha vergonha dele.
descobrimos vários casos dos pais, dos familiares que tinham medo de morrer, porque quem é que ia ficar com o filho quando eles morressem? Aquilo me tocou tão fundo que quando eu fui para a ponte, neste caso, imediatamente eu fui procurá-los. E aí surge um novo conceito, aluno com necessidades especiais. Caramba, aluno com necessidades especiais são todos nós temos necessidades especiais. Bom, depois vem a Conferência de Salamanca, e lá vou eu, 94. Inclusão, raio que os partam. Inclusão em lado nenhum, inclusão só existe nas teses de doutoramento de gente que ganha à custa das famílias que têm filhos assim. Depois vêm outros nomes. Já nem digo porque sinto uma náusea quando se fala de novas designações para aquilo que existe desde sempre, que é a exclusão. Então eu escrevi um livrinho em 94, depois posso passar-vos em PDF, que publiquei na Inglaterra, está publicado em 12 países, em 10 idiomas, e a ArtMed traduziu para o Brasil. Posso disponibilizar, porque agora teria de falar muita coisa que não cabe na pergunta que tu fizeste. Mais alguma pergunta? Professor, o senhor falou em muitas coisas que acontecem na escola pública, que a gente sabe que existe uma lógica, existem as políticas públicas que elas nos oprimem, nos colocam dentro de uma normativa. E aí como é que a gente pode subverter essa lógica, pensar numa avaliação formativa de qualidade, mas também atender à exigência de notas e boletins? Como é que a gente subverte essa lógica do sistema? Como? Eu vou dizer como. Desobedecendo. Desobedecendo. Porque perante leis injustas não podemos obedecer. Perante leis que prejudicam crianças, eu não obedeço. E o que eu obedeço? À lei de diretrizes e bases. E na lei de diretrizes e bases, em nenhum lugar aparece a palavra sala de aula, a expressão, por exemplo. Pero que lá sai. Então, eu apelo à desobediência para cumprir a lei. Eu apelo à desobediência perante políticos que sucessivamente vão lançando reformas, paliativos do velho modelo, especulação, demagogia. Eu fui prefeito de cidade, sei muito bem como lidar com essa gente. O sistema que se mantém, que o nosso Darcy Ribeiro dizia que não era uma crise, que é um projeto, ele é efetivamente um projeto e tem um sistema base que é caracterizado por, sobretudo, 5 grandes características. Primeiro, o sistema que se mantém e que é preciso desobedecer, ele é hierárquico. Eu pergunto, por que é que há uma hierarquia na segmentação cartesiana imposta? Por que é que há jardim de infância? Depois, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, eu pergunto, onde é que está o ensino inferior? Por que é que há ensino superior? Por que é que para a mesma função há salários diferentes? Em Portugal, eu ganho pelo 10º escalão, aposentado, 3 vezes mais do que um professor que entra na função. Porquê? Depois, ele é autoritário, o sistema. Um diretor recebe uma ordem do Ministério, não concorda. Essa ordem vai prejudicar os seus alunos. Ele fundamenta, mas tem que obedecer, porque tem dever de obediência hierárquica, que é uma vergonha, uma indignidade. Eu me recuso. Eu acabei com a função de diretor. Peço desculpa por falar desta maneira, quando há 50 anos a dizer isto. Acabei com o diretor. Somos todos diretores. Depois, este sistema é obsoleto. Quando eu pergunto, porquê é que há sala de aula? Ninguém sabe. Porquê é que há turma? Ninguém sabe. Porquê é que uma aula tem 50 minutos? Ninguém sabe. Ninguém sabe nada. Porque não tem qualquer fundamento. É uma loucura. Está tudo doido. E os resultados estão aí. Os resultados estão aí. O burnout nos professores, porque eles sofrem. As crianças e os jovens que não aprendem. Depois, ele é hegemónico. O sistema é hegemónico. Ele controla. Tu vais à China, vês uma sala de aula igual à dos Estados Unidos, à da Guiné ou do Brasil. É tudo igual.
Depois, ele é corrupto. Moralmente corrupto, intelectualmente corrupto e economicamente corrupto. E as máfias do transporte escolar, da merenda, são apenas a ponta do iceberg. Porque eu pergunto muitas vezes, quantos congressos, quantos seminários, quantas teses, quantos livros, quantos estudos, quantas formações, quantos assessores, quantos consultores, quantos contratos milionários com empresas se fizeram? Onde é que está o resultado? Quem responde pelo erário público desvastado? Onde é que está a mudança? Vamos chamar as coisas pelos nomes? Vamos mostrar que realmente quem está a viver à custa disto tudo são os palestrantes dos congressos, são toda essa, escumalha, que em nome de Paulo Freire, são freirianos não praticantes, como eu costumo dizer, e que traem os princípios básicos da aprendizagem. Eu não me considero mais ético que os outros, mas não seria capaz de fazer aquilo que eu sei que prejudica terceiros. Então eu coloco a questão assim: o que é preciso? Desobedecer. E eu desobedeci. Juntei 4 pais, dado que a diretora não me deixava, o Ministério me punia, processos disciplinares, e eu disse: acabou. Quando veio o primeiro mapa para eu preencher, isto em 76, quantas crianças com necessidades especiais? E eu respondi: todas. Depois veio outro mapa, diga quantos alunos tem no primeiro ano. Não tinha primeiro ano nem segundo, eu pus um risco, não se adequa a este projeto, e devolvi. É assim. Aqui fazemos aquilo que a comunidade estabelece fazer dentro da lei geral. Desobediência. Nunca mais. E quando vinha o inspetor e dizia: tem que mudar para a sala de aula. Oh, meu amigo, já não tem sala de aula, para onde é que eu vou mudar? Ah, mas tem que mudar, tem que fazer. Mas porquê? E ele: e porquê é que não faz? Eu digo: olha, não faço porque eu li Maria Montessori, Claparete, João Lewis, Anísio Teixeira, Paulo Freire. Ah, é? E o que é que a Maria Montessori diz? Vai ler, hein? Já li. Acabou. Ou seja, eu me impus, até um pouco arrogantemente, não é arrogante, pela via de quê? Do saber porque é que eu faço o que faço. Eu sou formado em Ciências da Educação. E fiz com outros, sozinho ninguém faz nada. Com outros. E, portanto, hoje a Escola da Ponte é admirada por uns e detestada por muitos. Porque ela incomoda. Ela incomoda aqueles professores do ensino superior que dizem aos alunos que o centro deve ser o aluno. Mas ele está a dar aula centrada no professor. É esquizofrénico? Não, é antiético. Que exemplo é que dá? Eu trabalhei na universidade, sei muito bem como é. Então, há 50 anos, a Escola da Ponte vai fazer 50 anos agora, nós descobrimos que o centro não poderia continuar a ser o professor. E fizemos uma ruptura. Deixámos de ser o centro do professor para ser o centro do aluno. É o aluno que decide, é o aluno que pesquisa, é o aluno acompanhado. Ok? Ou seja, foi a primeira escola no mundo a fazer a transição entre o paradigma da instrução e o paradigma da aprendizagem. Mas não basta. Quando eu venho para o Brasil, vou para as favelas e há um empresário que me pede para fazer uma escola para salvar vidas de jovens. Porque fazer com trator não era como enxugar gelo. E esse homem, que morreu pouco depois, em câncer terminal, me obrigou a voltar ao chão de escola e fizemos uma coisa chamada Projeto Âncora, que foi considerado em 2014 o projeto mais avançado do mundo da educação. Eu fui a mostrá-lo nos Estados Unidos, na Europa toda, na Índia, no maior congresso, com a Finlândia e com a Coreia do Sul. Finlândia é uma bosta, não serve para nada. Nós temos muitas Finlândias no Brasil. Eu fui mostrar. E então o que nós descobrimos é que o centro não é o aluno. E esta? Os palestrantes continuam a dizer: o deve ser o aluno. Não é. Não é. Nem a comunidade. Não há centro. Há relação humana. E a relação humana tem que ser humanizada. Nós nascemos homínidos, nós nascemos humanizados. Essa relação humana tem que ser de uma outra qualidade. E isso é o que agora estou a tentar com outros. Estou apenas no início. Vou parar, senão começa aqui. Professor, a gente está vivendo um momento de fragilidade da democracia, né? No mundo todo a gente observa o crescimento
de grupos, né, neofascistas. E esses grupos, a primeira coisa que eles atacam é o ambiente escolar, principalmente a figura dos professores, né? Nós, como professores, a gente fica com bastante medo, com bastante receio, né? E uma das questões que a gente tem observado, né, é esse crescimento de violência contra os profissionais da educação tem sido fomentado por esses grupos, né? A gente tem vivido bastante questões de violência, de agressão contra o professor. Inclusive, agora, nessa semana, saiu num periódico, nesses jornais de grande circulação, um humorista famoso, né, carioca, e que fala: eu faço questão que o meu filho não seja doutrinado na escola. Eu evito que ele leia tudo que a escola passa, que os professores passam, que os professores doutrinam. Como que está sendo isso em Portugal também? A gente sabe que tem partidos de extrema-direita que estão crescendo, né? Inclusive essas grandes empresas de comunicação, essas big techs, elas financiam esses projetos. E assim, como que o senhor vê o nosso papel quanto educadores, né? E como que a gente pode fortalecer uma luta contra esse tipo de situação? Olha, no tempo da ditadura de Salazar, eu fui professor. E eu antes já vinha da luta contra o fascismo, era conhecido, tinha correspondência vigiada, tinha sido preso, torturado. Eu estava ligado a grupos de reflexão e a sindicatos clandestinos, então a coisa estava difícil. E os meus amigos iam para a guerra, nós tínhamos 3 frentes de guerra, Angola, Moçambique, Guiné, eu já tinha perdido muitos amigos, e todos eles eram atiradores, eram tropa de combate direto. Mas os meus colegas professores, aqueles que eram bem comportados para o regime, eles beneficiavam de ser tropa de retaguarda, só fazer papel, não iam lá Eu era o único estrábico. Puseram-me atirador de infantaria. Dá para entender? De atirador eu não acertava mesmo que eu quisesse. Ou seja, para morrer. Eu fui denunciado à polícia política. Claro que não morri, estou aqui. E em 74 eu fui operacional da Revolução dos Cravos. Eu sou um homem de paz, mas peguei na minha Walter 9mm e fui. Quando, na semana seguinte à Revolução, houve uma reunião de professores, eu lembro-me, dentre outras coisas, ter dito isto, textual: meus amigos, um povo não adormece fascista num dia e acaba democrata por acordar no dia seguinte. Nós precisamos transformar a escola num ambiente que o Anísio falava, de formação de cidadãos, democracia, porque se não o fizermos, as tentações totalitárias vão voltar. Ao fim de 51 anos está aí. Temos o segundo maior partido de extrema-direita com xenofobia, a perseguir brasileiro, a perseguir estrangeiros, enfim. Coisa que... Enfim. Agora, a Escola da Ponte, voltando à questão, é um alflobre de cidadania. Nós temos ex-alunos com 65 anos, reparem bem, e todos eles são pessoas que intervêm na política, mesmo que não seja na política ativa. O que nós temos de fazer no Brasil? Quem sou eu para o dizer? Mas me preocupa muito a situação em que vivemos, porque nós corremos o risco de ser um Estado confessional e ditatorial. Cuidado, porque onde é que começa isso? Na família, na sociedade e na escola, porque elas estão separadas estrategicamente. Onde é que nós podemos mudar? O Rodrigues Brandão, um grande companheiro de Paulo Freire, meu grande amigo, ele dizia que a educação não muda a sociedade. Muda as pessoas mudam a sociedade. Mas agora eu pergunto, e se a sociedade não mudar a educação não muda as pessoas não mudam a sociedade não muda a educação, entraram num ciclo vicioso.
Qual é a instituição onde se pode transformar? A família? Não. Ela reproduz um modelo. A sociedade, nem pensar, que os valores que estão aí não convêm. É a escola. Só a escola pode criar esse espaço e tempo de criação de cidadania. Só a escola. O Anísio dizia isto na década de 30 e 40. Por isso é que o mataram. Por isso é que o mataram. Não é? Então, o que há para fazer? Desobedecer. O que há para fazer para defender professor? Juntá-los, deixar de estar sozinho em sala de aula. Juntá-los. E exigir. E desobedecer. É isso. Eu apelo à desobediência. Eu apelo. E o senhor comentou que o projeto nasceu de uma questão dialógica entre, né, democrática entre os pais, né, professores e os alunos. E a gente vê que muitas das nossas decisões são de burocratas que nunca tiveram na sala de aula, né, e são tomadas de cima para baixo, e a gente não tem esse ambiente horizontal de criação, né, Tudo é fabricado nos gabinetes ministeriais e das secretarias. Eu um dia estava em São Paulo e um senhor veio ter comigo. Eu já o conhecia de leitura, mas não o conhecia da pessoa. E ele me disse, você é o professor Pacheco? Diga-me uma coisa, as mudanças na educação começam sempre na periferia, na escola ou no centro? Eu lhe respondi, no centro e na periferia. Porque se um deles começa, o outro acaba. Sim. Mas porquê é que me perguntam? É que eu vou ser ministro e vou fazer um grupo de trabalho sobre inovação. Assim, grupo de trabalho para não fazer nada, não é? Ele começou-se a rir. Bom, ele depois convidou-me, eu pertencia a um grupo de trabalho da inovação, isto em 2014. O Renato Giannini foi um grande ministro. E lá eu percebi que realmente a educação do Brasil é a melhor educação do mundo. E a pior também, claro. Amanhã, por exemplo, ou hoje, vou para Petrópolis e vou falar com pessoas que fizeram um grande projeto chamado Projeto Alta Independência de Petrópolis, que ombreia com qualquer internacional. Mas, logo a seguir, veio uma secretaria que tentou acabar com o projeto. Okay? Então, essa gentinha que faz as regulamentações da lei, que produz essas novidades, eles são criminosos. Muitos não se dão conta disso, mas são, porque os professores têm uma tradição de subserviência, de serviçal e não de servidor. É uma cultura muito enraizada de hierarquia, né? E eles sabem isso. Isto que aconteceu há pouco em São Paulo, de demitir diretores, onde é que já se viu? Onde é que isso está na lei? Em lado nenhum. Quanto muito deveria haver um diálogo, não é? Perguntar e ajudá-los, se eles realmente são maus profissionais, ajudá-los a ser bons profissionais e não admiti-los ou transformá-los noutras coisas. E o que está acontecendo no Paraná é a mesma história. Então, eu não sou pessimista, também não sou otimista, sou esperançoso. A esperança, o otimismo é da natureza do tempo, a esperança é da natureza da eternidade. E como eu já estou perto da eternidade, eu penso um pouco nesse sentido. Aquilo que eu fizer como educador vai se repercutir por gerações. Então, se não houver mudança agora, que as pessoas sejam respeitadas, que as pessoas sejam bem cuidadas, há de haver. Na medida em que aquilo que eu digo, mesmo que não façam, fiquem com isso na cabecinha. Desobediência, trabalho de equipe e transformar o modelo educacional. Se isso for feito, esses burocratas perdem o controle.